Olá! Você tem acompanhado há pelo menos 15 dias, em todos os noticiários, uma onda de manifestações contra o racismo após um policial branco assassinar o ex-segurança George Floyd, afro-americano de 46 anos, negro, em uma ação desastrosa na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Esses protestos também ganharam força nas redes sociais e têm chamado a atenção para um assunto extremamente importante e urgente, o de que vidas negras importam, frase que virou lema das manifestações. Por isso, a partir de hoje, o jornalismo da TV UFOP vai dar início a uma série de boletins para falar sobre o racismo. Nesse primeiro, a professora Cassandra Muniz, do Departamento de Letras da UFOP e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade, explica o que é o Black Lives Matter, na tradução livre, Vidas Negras Importam. Por que Black Lives Matter, né? Por que nós marcharmos, né? O que tem acontecido aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Não apenas como repercussão, né? Não apenas como eco, né? Mas também porque, ao contrário do que muita gente gosta de dizer, as similaridades entre Estados Unidos e Brasil são muito grandes, né? Principalmente no que se refere à forma como as existências negras têm sido descartadas desde sempre, né? Desde quando a gente inicia aí esse grande trajeto forçado do continente africano para cá, né? Que corpos podem ser despejados, mortos, esquartejados? Quais são os corpos que podem ser jogados ao mar? Essa é uma pergunta desde da época da escravidão, mas que se mantém até hoje, né? Isso é o que o Achille Mbembe, o intelectual africano, chama de necropolítica, né? O fato de que existe uma política estatal no que se refere principalmente aí às existências negras, que tem a prerrogativa de que nossas vidas não importam. Então o Black Lives Matter, ele nasce aí, digamos aí, como um movimento, né? Como uma movimentação negra mais recente, que tem a ver com o fato das mortes, né? Da violência policial em relação à população negra. Isso acontece lá e isso acontece aqui. Cassandra também faz uma reflexão sobre o movimento e destaca as diferentes formas de luta da população negra ao longo do tempo. É um movimento que vem falar para a gente da possibilidade de dizer um basta aí a essa violência que temos sofrido, né? As possibilidades dessa reação, elas têm vindo em meio a marchas, mas não só, né? O fato de estarmos aqui ainda como população negra é porque nós vamos ao longo do tempo criando aí tecnologias de si e tecnologias coletivas de resistência, com insurreições, com revoltas, com quilombos, com ataques às senzalas, mas também com educação, com literatura, com intelectualidade, com tecnologia, com construção e etc. A gente vem, enquanto povo negro no mundo, marcando a nossa existência e a ideia de que a gente importa desde que a gente é gente, né? Desde que, tanto no continente africano, quando somos retirados aí, por meio do processo escravatório, a gente vem marcando, sim, a possibilidade de dizer que a gente importa, né? De dizer que nós estamos aqui e que as formas de se rebelar, elas vão se dar dentro de contextos os possíveis, principalmente dentro desse momento que nós vivemos. Segundo o IBGE, mais de 56% da população brasileira se declara negra. De acordo com a professora Cassandra, mesmo sendo maioria, essa população, ao longo da história, vive buscando formas de sobreviver, resistir e resistir. Falar sobre o fato de que vidas negras importam significa dizer das formas como a população negra vem, desde ainda a época da colonização, engendrando formas de sobreviver, resistir em meio a uma política estatal que sempre pregoou, por exemplo, o nosso extermínio, o genocídio da população negra, principalmente da população negra masculina e jovem, que é a população que mais é atingida aí,
pela violência, mas também pela vulnerabilidade social, né? Homens e mulheres negros nos Estados Unidos e no Brasil são sempre tidos como corpos que podem ser descartados e exterminados dentro de uma política estatal que não nos reconhece como humanos, né? Que nos objetifica e nos também trata como seres abjetos, ou seja, né? Seres que não têm direito a existir, a viver. E a gente não quer só viver, né? A gente quer viver em abundância, a gente quer viver bem, principalmente porque nós somos a população que movimenta economicamente o Brasil, né? Não existe Brasil sem população negra. Então, o grito de Vidas Negras Importam vem para dizer das formas de reação a essa política que vem tratando nossos corpos como sendo mera carne, né? A carne mais barata do mercado, como diz a música, mas como vem dizendo a política desde sempre. E nesse momento de pandemia do novo coronavírus, a professora destaca que, mais uma vez, a população preta e pobre é a que mais morre. E reforça a importância desse movimento antirracista que começou nos Estados Unidos. A população preta e pobre vem sendo a que mais é morta, né, por esse vírus, né? A grande questão nossa é pensar, a gente, mesmo dentro de casa isolados e isoladas, nós temos sido mortos pelo aparato da segurança do Estado, desse Estado genocida brasileiro. Então, marchar ou não marchar? A gente pode marchar de várias formas, a gente pode tacar fogo nos racistas de várias formas. Existem as redes, existe a internet, existe a educação, existe, enfim. E existe também nossos corpos indo às ruas, né? A grande questão desse momento é pensar, resgatar nossas ancestralidades negras e indígenas, e pensar as formas que nossos povos têm, ao longo do tempo, conseguido sobreviver a essa política que nos trata como corpos descartáveis. Então, nesse sentido, sim, é um movimento que está nos Estados Unidos, mas é um movimento que está no Brasil desde que nos entendemos como gente preta nesse mundo. Continue acompanhando a cobertura da TV em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.